Bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Sempre muito feliz de trazer temas aqui que podem ajudar a todos vocês que estão em casa. Hoje eu trago uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Nossa amizade já é de longa data, é um carinho muito grande desde o início assim da minha carreira. Ela é uma pessoa que gosta, mas gosta mesmo de estudar, de dar dicas. E assim, a gente já tricotou bastante por aqui no nosso estúdio e é com muita honra, com muito amor, com muito carinho que eu te recebo hoje, Cláudia Caiçara. Obrigada, Gi, obrigada pelo carinho. Gente, é um prazer estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, que a gente sabe tanta coisa e esse canal é perfeito para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e também contribuir ajudando vocês com dúvidas e mostrando um pouco mais da arquitetura, ajudando vocês a saberem elaborar direitinho como utilizar as cores. Que maravilha! E eu quero que ela se apresente, porque ela já tem aí muito tempo no ramo, tem um conhecimento assim. A hora que vocês visitarem assim as fotos que o Cezinha vai colocar dos projetos, vocês vão ficar encantados. Mas conta um pouquinho como você começou sua carreira, conta tudo para nós. Eu comecei a carreira, na verdade, eu ia fazer odontologia, mas daí, como já tem muitos dentistas na família, a minha irmã chegou e falou assim, você tem tanto talento, como é que você vai desperdiçar? Vamos tentar fazer isso na arquitetura. Aí eu prestei, gostei, acabei me formando em arquitetura, me apaixonei por interior design também. E eu estou há mais de 20 anos trabalhando com isso e fazendo a felicidade de muita gente aí, construindo lares, parte corporativa, transformando sonhos de muitas pessoas em realidade. Que maravilha, como é bom, né? Sempre aqui, Claudinha, a gente está contando quem foi que inspirou, quem deu um toque. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui a irmã. No nosso programa, terça-feira, nós tivemos uma amiga que incentivou. Então, sempre eu estou trazendo aqui a história do profissional, porque é muito importante nós sabermos a história pessoal das pessoas, ter esse carinho, acho que é totalmente diferenciado. E o programa hoje tem um tema que todo mundo, assim, eu amo, cores, mas como saber utilizá-las? É difícil, é fácil, a Cláudia vai contar tudo para a gente e ela fez questão de trazer ilustração para mostrar tudo direitinho. Então, Cezinha vai colocar a primeira para nós. Olha aí, conta para a gente, cara. Então, aí vocês estão dando uma olhadinha, esse aí é o círculo das cores. Ele, para a pessoa que está iniciando, ele ajuda muito. Porque o que você tem hoje são as cores primárias, que são, na verdade, o amarelo, o vermelho e o azul. E na mistura dessas cores primárias, vocês têm as cores secundárias, que seriam, na mistura por exemplo, do amarelo com o vermelho, você tem o laranja. Na mistura do azul com o vermelho, você tem o roxo. E vão criando as cores secundárias. E misturando as cores primárias com as secundárias, vocês têm a terciária. E nisso vai se criando esse círculo todo. E dentro desse círculo, dependendo de você misturando com o branco ou o preto, que são os extremos das cores, você acaba tendo o círculo monocromático, que a gente vai mostrar a seguir para vocês terem uma ideia, que seria um pedaço de uma pizza, vamos dizer assim. Dentro desse círculo de cores, nós dividimos em 4 etapas. Nós temos o monocromático, que são que a gente chama de tom sur tom. Nós temos o analógico, que eles são cores que fazem a transição para as laterais, que vocês podem olhar aí no exemplo que está mostrando na tela. E vocês têm as cores complementares, que seria o quê? A cor fria e a cor quente, que são as cores opostas. E tem o triade, que ele forma esse triângulo, justamente que você vai trabalhar que você vai girando o triângulo e vai trabalhando com as cores que se encontram nas pontas. Olha que interessante conhecer tudo isso. E, gente, hoje no nosso programa, mas tem muita, mas muita informação. Vocês vão amar, principalmente todos os projetos que nós iremos mostrar
A Cláudia vai explicar tudo para vocês, tem muitas dicas. Eu já estou aqui, lógico, com a caneta na mão, anotando tudo, e eu tenho certeza que você que está em casa também vai aprender muitas coisas. Você que está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, eu vou pedir o carinho de você compartilhar o nosso programa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito mais pessoas. Continuamos com ela, que está aqui linda no nosso estúdio da TV Mais. Cezinha vai colocar o nosso primeiro projeto aí lindo para vocês verem mais sobre cores. Olha aí. Então, a gente vai começar pela monocromática. Não se preocupem, tá, pessoal? Que é fácil de trabalhar. A princípio, assusta um pouquinho você ver essa gama de cores, mas não tem segredo. Vocês veem que, por exemplo, nesse círculo tem um formato como se fosse de uma pizza. E está separado por cores. Dentro dessas cores que estão nesse formato de pizza, você consegue trabalhar numa decoração, trabalhando tom sur tom. A gente vai mostrar para vocês os exemplos, tá, de algumas fotografias que não só aqui no Brasil, mas também são imagens internacionais de como o pessoal anda trabalhando com as cores em si. Aqui a gente tem um tom sur tom, utilizando os tons esverdeados, meio azulados, e sempre lembrando, para não ficar uma coisa muito cansativa, tá sendo trabalhado tons bem suaves, os tons mais pastéis, tá? E para dar uma quebrada nisso tudo, para não ficar monótono o ambiente, é legal você jogar, de repente, o teto branco, o piso claro, justamente para combinar com essas cores monocromáticas. Nessa segunda etapa, a gente tem usando também o tom rosé, na gama do rosé. E o que acontece? Também para não ficar muito monótono, uma coisa muito contínua, foi quebrado com um tom acinzentado na ilha. Aí formou essa composição maravilhosa que vocês estão observando. Nesse terceiro, foi feito esse tom sur tom, justamente foi criado esse movimento, utilizando o tom mais forte desse salmão até indo para o mais claro. Justamente para ressaltar alguns detalhes de portas, de gavetas, criando esse ambiente maravilhoso aí que vocês também estão vendo. Nesse foi feito um tom esverdeado com branco, e aí o tom sur tom foi feito aonde? Nesse trabalho que está sendo bastante utilizado agora nas paredes. Pode ser tanto utilizado como papel de parede ou como pintura artística mesmo. E cria esse ambiente charmoso no tom do verde, trazendo a natureza para dentro, e junto com ele, nesse ambiente foi colocado o amadeirado. Então tá bem natural, tá bem tropical, tá bem gostoso assim de participar. Nesse outro foi trabalhado tons de verde, e a própria iluminação, ela cria esse efeito tom sur tom. Tá bem diferenciado também, com alguns detalhes em preto para quebrar justamente o que eu falei para vocês. Essa parte para não ficar muito monótono. Nesse outro também foi criado vários tons de azul. O azul, ele foi feito um tom mais escuro para deixar um pouquinho mais aconchegante, e foi justamente balanceado para não ficar uma coisa muito compacta, foi balanceado com um tom branco, criando também nesse estúdio toda essa harmonização entre as cores. Nesse outro foi trabalhado os tons de verde e azulado. Esse daí tá bem marcado, exatamente aquele tom da pizza que eu mostrei para vocês no círculo de cores, exatamente mostrando onde começa mais escuro e claro. Foi feita essa brincadeira e alguns detalhes para cortar também a parte da monotonia do ambiente, nesse monocromático, o tom alaranjado. Nesse foi feito os tons do rosé, que tá bem charmoso, tá bem elegante, porque quando você usa também o monocromático, ele fica super elegante o ambiente. Você vai acabando dosando umas partes, o mais claro para coisas que ampliam, e os mais escuros para as partes de detalhes. Aí você tem esse resultado fantástico. Aqui já foi feito só algum detalhe desse monocromático, que foi exatamente a parte da brincadeira do sofá,
com a parte do quadro atrás. Então, quando a pessoa entra, justamente virou o foco, o centro das atenções do ambiente. Isso daí é bem interessante a gente trabalhar com isso, nessa parte minimalista. Nesse outro, volta aquela parte da pintura que eu falei para vocês. Vocês não precisam só trabalhar com a parte das cores coloridas. Vocês podem também trabalhar com os tons de bege e fazer essa parte de alto e baixo relevo, criando só um cantinho charmoso, né? Como nesse caso. Esse já é o complemento daquele outro, mas usando com tons mais fortes nos tons monocromáticos, e ficou o centro das atenções. Mais pra frente eu vou explicar para vocês aonde que a gente joga paredes que vocês queiram mais destaques ou não, e nesse caso foi justamente essa parede para mostrar essa parte da natureza usando os tons terrosos. Aqui também a gente tem fazendo uns tons dos beges, utilizando com madeira, trabalhando desde as cores das paredes com o amadeirado clarinho, trabalhando nesse leque. E justamente também para quebrar foi utilizado esses quadros com umas pinturas em preto, para dar um destaque e ao mesmo tempo fazer a harmonia do ambiente. Nesse outro são os tons, quem gosta de mais pastel, ficou bem charmoso, bem feminino, que é a parte do rosé. E as telas, elas são os elementos chaves para esses ambientes. Elas acabam criando um clima assim, vamos dizer, pode ser ou misterioso ou uma coisa criativa. Aí vai do perfil do cliente para a gente saber aonde dosar e botar num detalhe assim, que você chega e você tem aquele cenário criado, fica bem charmoso. Aqui foi uma brincadeira que foi feita, né? Quem sabe de Milão, né? Que teve os animais ali, que foi criado essas esculturas. E foi feito esse monocromático aí, criando esse ambiente como se fosse uma tenda, né? Então ficou uma coisa assim divertida de se ver e que vale muito a pena trabalhar só com um detalhezinho para vocês verem o charme que cria no ambiente. Agora a gente vai partir pro análogo. Que o análogo, o que é a cor principal trabalhando com as adjacentes que são nas laterais. Então você tem o tom forte, que seria da cor primária, e você tem as cores adjacentes que são mais claras, que são complementos. Que fica um ambiente interessante, alegre e jovial. Agora a gente vai mostrar uns exemplos de decoração utilizando eles. Aí vocês veem que ficou bem charmoso. A gente está trabalhando com a poltrona, que é um tom mais alaranjado quente, e trabalhando com outro tom adjacente do lado, que são o pink. E aí vem aquela chave que eu falei para vocês, né, que dão aquele ar criativo, que é a tela juntando todos os tons e ainda dando umas pitadas de outras cores primárias. Nesse aqui a gente tem, do lado direito, feito todo um trabalho monocromático nos tons do pink indo para o rosé, e de repente foi jogado a cor adjacente do lado, puxando para um vermelho, e para quebrar um pouco ainda foi trabalhado com uma tela preta ali, fazendo esse jogo maravilhoso que vocês estão vendo de detalhes de parede, de tela. Nesse outro também foi feito o vermelho e foi indo para os adjacentes que trabalham com o vermelho, aí para dar uma quebrada os objetos com tons bem fortes. Aí nesse caso foi trabalhado com o amarelo, um detalhe em preto, e aí deu essa composição diferente aí que vocês estão dando uma olhadinha. Nesse outro aqui foi bem ousado. Aqui foi feito todo esse trabalho no painel atrás, e na frente foi trabalhado duas cores completamente opostas, tá? Que é o azul com o roxo, mas que na mistura deles ali com o vermelho tá tudo dentro dessa gama de transição dos adjacentes. E aí o verde veio para quebrar a geral e ao mesmo tempo puxar o trabalho que está sendo feito no painel atrás, criando esse efeito aí que vocês estão olhando.
Nesse outro, o que a gente fez? A gente trabalhou a parte neutra, que é um off-white, e foi trabalhado o tom verde só num canto, porque isso daí fica muito interessante. Se você quer chamar atenção, por exemplo, nesse caso, foi chamado a atenção da luminária, então por isso criou nessa quina, nessa junção, uma cor totalmente diferente. E aí, para haver o equilíbrio, foi jogado as almofadas, por exemplo, no sofá com outros tons ali, e você tem um balanço geral da brincadeira das cores. Nesse outro, a gente tem a palheta de cores que foi utilizada na lateral, para vocês verem como fica interessante você brincar de novo com a tela, que eu acho que tela é fundamental para a gente fazer ou tanto tela ou painéis atrás, puxando para esses tons na frente, e aí como você consegue, depois que consegue mexer com o círculo, você consegue criar essas cores diferenciadas, criando vários efeitos, tanto mais sóbrios quanto mais alegres, e dá esse resultado. Aqui a gente tem, para pessoa assim que tem um perfil um pouquinho mais, vamos dizer, sério, foram criadas essas palhetas com essas cores mais sérias, né? Utilizando tons de beges e terrosos, e você utiliza madeira e daí fica esse cantinho charmoso. O legal é que você pode trabalhar com as cores, fazendo esse efeito e dando um pouquinho mais de charme ainda pro ambiente na composição. E tem pergunta para você. Olha, tem tanta coisa incrível hoje no programa. Gente, é um programa para 2 horas. Né, pois é muita coisa, né? Muita informação. Que bom receber essas informações. Eu já anotei aqui diversas dicas, inclusive uma que você falou que eu achei muito importante, que não tínhamos falado ainda, que é a pintura artística. Então, que ideia boa, né? Que a pessoa pode executar. E tem uma pergunta aqui: qual o ambiente que as pessoas procuram mais mudar a cor? Tem um que você fala assim, a maioria fala para você, eu quero mudar meu quarto, a sala. Aonde que a pessoa gosta mais de impactar? Na maioria das vezes as pessoas me pedem para impactar na sala que é onde as visitas vêm, os amigos, e também principalmente no lavabo. Que o pessoal brinca, se você tem um lavabo totalmente exclusivo, diferenciado, todo mundo vai comentar. Isso daí como figurinha carimbada que a gente chama, né? Então todo mundo pede nesses ambientes. Olha, que bom saber. Mais uma curiosidade aí que a gente está aprendendo hoje com você, que é a do lavabo. Eu não sabia, e é verdade, né? Se você tem um lavabo exclusivo que a pessoa vai, tem cada um lindo agora, principalmente em restaurante, né? Nossa, eu fico curiosa para ir em todos, falar assim, nossa, eu quero conhecer o lavabo. E também a sala. Tem mais fotos de projetos e eu quero aproveitar esse momentinho. Cezinha, coloca mais pra gente, que vale muito a pena a gente ver mais um pouquinho. Aqui são as cores complementares. Nas cores complementares, o que a gente trabalha? A cor fria e a cor quente, para justamente dar aquele estilo mais casual e moderno, e para equilibrar, né? As duas, o quente e o frio. Vamos para os exemplos. Aqui foi trabalhado o amarelo, que é uma cor quente, com o azul, que é uma cor fria. E aí o que acontece? A gente procura sempre trabalhar, no segredinho que a gente faz aqui, trabalhar mais as cores frias, porque é fácil, não é uma coisa que enjoa, e só nos detalhes a gente trabalhar com as cores quentes. Aí, por exemplo, nesse outro exemplo, a gente também trabalhou a parte do azul, que é a cor fria, e a cor pink, tem os detalhes de pink, tem umas cores detalhes em laranja, que justamente foram poucos detalhes. Nesse outro a mesma coisa, a gente tem o pink e tem o azul. Aí você vê o equilíbrio que dá, e a gente ainda deu uma brincada ainda com a parte de plantas para fechar esse ciclo aí que ficou charmoso. Nesse outro foi uma brincadeira que a gente fez do próprio móvel, né? Virando na parede e virando no teto. Isso daí você cria, vamos dizer, totalmente diferenciado a parte do móvel. Você cria um design ali para ficar mais charmoso o ambiente.
Aqui é uma coisa assim, que é só para chamar, para chocar mesmo, que é o amarelo com o azul, só para mostrar que você delimitou aquele cantinho ali. Para quem gosta de coisa ousada, isso aí é perfeito, usar o tom quente e frio. Nesse aqui, foi na Itália, o pessoal acabou utilizando o azul e o vermelho, né, para dar o contraste. E aquilo que eu falei para vocês, quando você usa o tom azul, que é o frio, você pode usar e abusar e justamente jogar nos detalhes a cor quente, nesse caso foi a poltrona. Aí vamos para a triádica, que é justamente no círculo, são as composições formando um triângulo. Elas estão na vértice desse triângulo, quando a gente forma. E aí fica uma coisa totalmente ousada, diferente, para quem curte mesmo brincar com as cores. Vamos para os exemplos. Inusitados, né? Olha que lindo. Aqui, aquele trabalho que eu falei para vocês, que é da parede, que justamente chama a atenção. E aí tá toda uma brincadeira de cores quentes, frias, que criou esse ambiente maravilhoso que todo mundo ama ficar. É impressionante. Nesse aqui é a ousadia das cores bem fortes. Aqui foi usado muito tom vibrante, lembrando só para tomar cuidado com o amarelo, quando é muito forte, ele acaba refletindo e acaba deixando a pessoa até meio amarelada. Então tem que só saber utilizar. Aqui também foi feito um cantinho charmoso, utilizando cores vibrantes, fortes. É aquilo para deixar a marca registrada mesmo, quando a pessoa visita, saber. Nesse outro foi feito só tudo branco, justamente para chamar a atenção dos detalhes das cores fortes, né? Que seria trabalhar o azul, o pink, o amarelo, as cores bem vibrantes. Nesse outro aqui foi a ousadia da ousadia também, na Itália. Trabalhou toda a parte do monocromática com adjacentes, com os tons complementares, fez um mix e formou esse resultado aí que vocês estão vendo, que é bem ousado também. Nesse aqui, como foram trabalhados também internacional, para quem gosta da espiritualidade, né, que a gente chama das cores roxas, foi trabalhado toda essa gama e automaticamente também foram misturados com tom alaranjado, com tom verde. Foi feita essa brincadeira e ficou esse charme aí que vocês estão vendo de ambiente. Gente, que vontade de ficar assim mais tempo. Ela com certeza vai voltar aqui, porque tem mas muita coisa boa, muita coisa interessante que a gente está passando aqui para vocês. Cezinha deixou até o último aí nossa ilustração, mas eu quero muito te agradecer. Obrigada a você. Eu estou encantada. Os projetos são de babá. Eu fiquei aqui só babando porque você fez uma explicação excelente. Minha gratidão por você ter vindo e assim a parceria que você tem com a Amadel. Obrigada a vocês pelo carinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode voltar aqui e falar mais. Que tem a parte também das pessoas, tem que olhar a personalidade dela. Se ela for uma pessoa que precisa de um ambiente calmo, lembre-se de usar tons mais pastéis, mais amarronzados. Se for uma pessoa que gosta de alegria, lembrar de usar sempre as cores vibrantes. E é isso. Obrigada mais uma vez. E aproveitem e cor na vida. Amei. Amei demais a sua vinda. Amei poder te reencontrar. Fiquei obrigada, muito feliz mesmo. E sempre aqui com o meu coração quente, onde a gente se prepara, traz um profissional com todo amor e carinho. Eu fico esperando vocês aqui para o nosso próximo programa com mais um convidado e com mais um tema que vai te auxiliar muito aí na sua casa. Um grande beijo, até a próxima.